Era uma manhã de sol, o vento soprava forte, algumas folhas de jornal eram carregadas pelo vento, e no centro da praça 2 homens conversavam. Eles conversavam tão concentrados que não chegavam a ver as folhas que voavam com o vento. A cena era muito estranha. O homem que estava sentado no banco da praça era um mendigo, mal vestido, sujo, roupas velhas, sujas e rasgadas, cabelos compridos que há muito tempo não eram cortados, barbas longas, tudo sujo, unhas grandes e cascorentas, pés descalços, rachados pelo caminhar. Mas o outro homem em pé, conversando com essa figura, era um homem muito bem vestido, muito bem alinhado, cabelo bem cortado, barba bem raspada, roupa de excelente qualidade, um homem que aparentava bem e cheirava bem. Como é que 2 figuras tão distintas, tão estranhas, travam uma conversa tão séria e tão concentrada? Espera um pouquinho. Se vocês não fizerem barulho, quem sabe a gente consegue chegar um pouco mais perto e ouvir um pouquinho do que eles estão conversando. Está ouvindo? Aquele homem em pé olha para o mendigo sentado à sua frente e diz assim: você não entendeu. Nós somos irmãos. Eu e você somos filhos do mesmo pai. Eu vou contar de novo essa história, você tem que entender isso daqui. O nosso pai é muito rico. Nós nascemos em uma mansão, o papai mora numa mansão maravilhosa. Acontece que papai e mamãe sempre tiveram muito medo de sequestro. Por isso, para todos os lados para onde nós íamos, por todos os lugares por onde andávamos, nós estávamos sempre cercados de guarda-costas. Homens fortes, treinados, armados, que garantiam a nossa segurança. Mas se por um lado aqueles homens garantiam a nossa segurança, por outro lado, eles tiravam a nossa liberdade. Nós não tínhamos o direito de ser uma família. Papai e mamãe sonhavam com algum dia, pelo menos um dia, um final de semana que fosse, que não tivesse jornalistas, que não tivesse mídia, paparazzis, que não houvessem guarda-costas, ninguém, que fôssemos só nós. Então o papai elaborou um plano muito grande. Ele chamou a única pessoa em quem ele realmente confiava, o seu contador pessoal, aquele que cuidava de todas as suas finanças pessoais. Era o homem que conhecia papai a fundo, trabalhava com papai há mais de 20 anos, era a única pessoa em quem papai confiava, para que pudesse ajudá-lo nesse plano. Eles alugaram um sítio em nome de outra pessoa. Arrumaram um carrinho simples, pequeno, que não chamasse atenção, comum. Papai fez uma reserva num hotel muito grande nos Alpes, na Suíça. Eles contrataram pessoas parecidas com a gente. Papai divulgou para a mídia que nós passaríamos o final de semana naquele hotel na Suíça. E quando chegou na sexta-feira, os nossos sósias entraram no nosso carro
com os nossos seguranças, foram para o aeroporto, pegaram o nosso avião, o nosso jato, e foram para a Suíça passar o final de semana no hotel. A mídia foi com eles, a atenção das pessoas foi com eles. Várias horas depois, nós entramos naquele carrinho pequeno. Eu nunca tinha visto o papai dirigir. Você era um bebê de colo. Eu tinha 5 para 6 anos. Entramos naquele carro, só nós, mais ninguém. Eu lembro dos olhares entre o papai e a mamãe, a expressão de felicidade. Pela primeira vez na vida, éramos apenas uma família. Saímos por um portão nos fundos da propriedade. Papai tomou o mapa, pegou a estrada que ia para aquele sítio. Eles cantavam de alegria, a gente ria de alegria, a felicidade de sermos apenas uma família. Havia chovido, a estrada tinha bastante barro, havia curvas muito fechadas na estrada. E numa daquelas curvas bem fechadas, com muito barro, quando o papai teve quase que parar o carro para fazer a curva, os homens saíram do mato, com capuz cobrindo a cabeça, cobrindo o rosto, armas grandes e poderosas. Papai entendeu que aquilo era uma emboscada. Papai entendeu que se ele parasse o carro, eles iam acabar com a gente. Ao invés de frear o carro, o papai acelerou, jogou o carro contra eles. Eles pularam para desviar do carro. Isso deu um pouquinho de espaço, mas a estrada era muito ruim. Eles começaram a atirar contra o carro, atiraram nos pneus do carro, acertaram o motor do carro. Papai foi levando o quanto deu, mas o carro parou, o carro não funcionava mais. Eu era mais pesado, eu era maior, papai me pegou pela mão, mamãe tomou você no colo, e eles saíram correndo com a gente para o meio do mato. Eu me lembro que o papai corria tanto, que os meus pés não tocavam no chão, ele me segurava pela mão, suspenso no ar, e saía correndo desesperado. E aqueles homens correndo, dando tiro para o alto, assustando a gente, gritando, berrando. E eu lembro das árvores passando, mamãe correndo com você no colo. De repente mamãe tropeçou na raiz de uma árvore, ela caiu, você rolou dos braços dela, os homens pegaram você e desapareceram. Nós voltamos para casa. O que seria o final de semana mais feliz da nossa vida foi destruído. Aquelas horas desesperadas, esperando por um telefonema. Papai sabia que a única pessoa que podia ter armado aquilo era ele, seu contador. Quando o contador ligou para o papai, ele não teve preocupação nem em disfarçar a voz. Papai olhou para ele e disse assim: fulano, eu sempre fiz tudo por você. E ele só respondeu uma coisa: eu quero mais. Eu sei que você pode me dar muito mais do que você já me deu. O valor do resgate era muito alto. Mesmo para papai, era muito alto. Ele era o contador. Ele sabia quanto dinheiro papai era capaz de levantar nos bancos. Ele sabia que mesmo num final de semana, todos os gerentes de banco atenderiam papai. Então ele deu o prazo para a entrega do dinheiro. E a ordem foi muito clara, foi muito explícita: não conte nada para ninguém, não divulgue na mídia,
Não avise ninguém, muito menos para a polícia. Se mais alguém souber, você nunca mais vai ver o seu filho. Papai seguiu à risca todas as orientações, ele não queria correr o menor risco de perder você. Mas os gerentes dos bancos começaram a se falar entre eles. Estava muito estranho, papai assim, pedindo tanto dinheiro, em pleno final de semana, tirando todos eles de casa. Eles entenderam que alguma coisa estava errada com papai, eles não sabiam o que era, e tentando ajudar papai, os gerentes dos bancos chamaram a polícia. A polícia grampeou o telefone de casa, a polícia começou a seguir as pistas. E quando chegou no dia de entregar o resgate, de pagar o resgate, quando o papai entregou as malas com dinheiro, a polícia apareceu. E os sequestradores levaram o dinheiro e levaram você junto. Nós nunca mais ouvimos falar a seu respeito. Depois de alguns anos de busca, você foi oficialmente declarado como morto. Lá em casa tem o seu atestado de óbito. Papai e mamãe nunca desistiram de procurar você. Papai sabia que aquele homem que trabalhou com ele podia ser mau a ponto de traí-lo, mas não era um assassino. Mas o mais importante é que no coração do pai, ele nunca perdeu a esperança de que você ainda estivesse viva. Nós contratamos os melhores pessoas do mundo, os melhores investigadores. Papai ofereceu recompensas muito altas para qualquer pessoa que desse qualquer tipo de pista que pudesse nos levar a você. Faz 25 anos que você foi sequestrado. Faz 25 anos que eu não faço outra coisa na minha vida a não ser procurar você. Tudo que eu sei fazer na vida é procurar você. Faz 25 anos que papai e mamãe procuram por você. E depois de 25 anos, finalmente, nós encontramos você. Eu vim aqui para te levar para casa. Há uma mansão esperando por você, você não precisa dessa praça. Lá em casa há um complexo de quartos que estão todos prontos e adaptados para receber você. Há uma equipe de médicos, de psicólogos, prontos, esperando para receber você. Você não precisa se vestir tão mal, você não precisa comer tão mal, você não precisa dormir num banco de praça. Você não é um mendigo de rua, você é filho de um pai muito rico. Eu já liguei para casa, papai e mamãe estão desesperados, chorando, eles não veem a hora de receber você. O nosso avião está pronto no aeroporto, pronto para decolar, é só a gente chegar lá. Você é meu irmão, por favor, meu irmão, vamos para casa. Acontece que enquanto o rapaz contava toda aquela história, o homem sentado no banco da praça ficava olhando ao redor. Aquela praça era tudo que ele conhecia na vida dele. Ele conhecia cada banco da praça. Ele sabia qual era o banco que tinha a melhor sombra em cada hora do dia durante o verão.
Ele sabia qual era o banco que recebia mais sol em cada momento dos dias de inverno. Ele sabia quais eram os bancos mais protegidos do vento. Lembrou das folhas de jornal que o cobriam nas noites mais frescas. Viu o quartinho de ferramentas dos jardineiros da praça. Lembrou dos pedacinhos de chocolate mentolado que ele ganhava dos guardas da praça por ajuntar os papéis dali. Lembrou das noites mais geladas do ano que ele recebia de presente a chave do cadeado do quartinho de ferramenta, onde ele podia passar a noite. Lembrou daquele caldo esverdeado que ele recebia no albergue como refeição. Tudo que ele tinha na vida dele era aquela praça. E para o espanto, para a surpresa, ele olhou para o rapaz em pé ao lado dele e disse assim: olha aqui, rapaz, você é um mentiroso. Eu não acredito em nenhuma palavra do que você está me dizendo. Eu não tenho família. Eu não sou ninguém. Não existe mansão, não tem avião, não tem nada disso. Você está mentindo para mim. Mas eu sei porque você está mentindo para mim. Porque hoje está muito quente. E é essa hora que o único banco da praça que tem sombra é esse que eu estou sentado. E você está me contando toda essa história para me convencer a levantar do banco. E a hora que eu levantar, você vai sentar e vai pegar a minha sombra. Essa sombra é minha. Vai embora daqui. Você não é meu irmão, eu não tenho irmão. Some daqui, senão eu vou chamar os guardas. Eles são meus amigos, eles vão prender você. Você não vai pegar a minha sombra. Você não vai pegar o meu banco da praça. Fala para mim, filho. Você consegue imaginar alguém rejeitando ir para a casa dos pais, viver na mansão para defender um banco de uma praça? Eu sei que essa história é meio estranha. Essa é uma parábola criada pelo Dr. José Carlos Veblen, com algumas adaptações feitas por mim, mas que ilustra muito bem a minha e a sua situação. Nós fomos sequestrados na infância desse mundo. Mas a Bíblia diz que nós somos filhos de um pai muito rico. A Bíblia diz que Ele tem mansões preparadas para mim e para você. Nós não precisamos viver nesse mundo podre, nojento e fedorento.